Meus amigos, eu fiz um vídeo falando sobre o sequestro que nós vivemos, né, no Brasil, o povo brasileiro, o povo sequestrado, né, que vive sendo roubado, extorquido, tudo, né, praticando uma série de crimes contra o povo brasileiro. E nada se faz e tudo continua correndo. Quem pratica esse crime é o povo? Não. O povo é vítima. De quem? Dos partidos políticos, facções criminosas e da uma das maiores facções que tem no Brasil e no mundo, que é a maçonaria. Maçonaria, vamos deixar bem claro, existem homens honestos, dignos, homens honrados, mas existe muito bandido. A sociedade, como a maçonaria e outras instituições mais, degringolaram com o tempo, foram morro abaixo, né? Então nós temos hoje muito maçom desonesto, corrupto e ladrão, né? E mas eu fiquei muito contente que um rapaz jovem, nessa primeira fala que eu fiz, Edmar Brito, lá de Itanhaém, ele, ele disse: Puxa, o senhor está falando algumas coisas que cabem muito bem na cidade aqui de Itanhaém. E eu acho que, por exemplo, deu um insight nele, né? Ele acordou com a fala. Então eu já fiquei feliz. Se eu conseguir que um acorde, né? Daqui a pouco acordo, consigo que dois acordem, três, e assim a coisa vai caminhando. E quem sabe a gente consiga mudar o futuro do Brasil, né? As sementes têm que ser jogadas. E aí é o tempo elas crescerem, né? Aumentar o número aí de sementes e daí para frente. Então, o, por que que ele falou? Eu não, eu falei algumas poucas coisas e ele encaixou. Mas eu vou aproveitar, como ele falou de Itanhaém, eu vou tentar passar sobre Itanhaém. Itanhaém, por exemplo, a informação que se tem é que tem lá 4 lojas maçônicas, que deve girar entre 25 e 35 pessoas por loja, uma média assim, que vai dar de 100 a 150 maçom. Então vamos supor, a tipo de exemplo, que exista 150 maçom. Então, 150 maçom, só que eles são todos unidos, eles são empresários, eles se misturam com uma série de atividades e inclusive na política, né? E normalmente as prefeituras acabam ficando na mão dos maçons, a presidência de câmara acaba ficando na mão dos maçons e outras empresas mais, secretarias das prefeituras, né? Normalmente aonde corre muito dinheiro, normalmente onde tem dinheiro tem sempre lá um maçom. Algumas vezes honesto e algumas vezes desonesto, né? E, e corrupto e bandido. Então nós temos que diminuir. Qual é a conversa? Diminuir a participação da maçonaria na política nacional. Hoje, eu acho que eu vou chutar, porque não se tem certeza, mas 80, 90% dos partidos que aí estão pertencem à maçonaria. Então, é muito longo. Eu não vou fazer um vídeo só, porque eu teria que ficar falando, sei lá, 24 horas, talvez 36 horas, 72 horas sobre isso. Mas eu vou falando devagar. Fiz um vídeo e aí de 6 minutos, vou tentar fazer um de mais uns 10, 15 minutos e daí para frente, daqui mais um dia ou dois eu farei mais um ou dois ou três
dando alguns detalhes e tentando passar o ensinamento aí para vocês, para o povo. Nós precisamos libertar o povo brasileiro do estado de sequestro em que nós nos encontramos. Então, eu estou achando o único caminho até falando, instruindo, tentando didaticamente fazer com que essa juventude perceba por que tudo acaba em pizza. Por que tudo acaba em nada? Porque o Brasil cada vez mais está se mudando os valores, né? É aquele caso da banana comendo macaco, né? E o poste fazendo xixi no cachorro. Eles estão fazendo tudo, estão mudando as leis do país para eles ficarem livres da cadeia. Eles não querem ser presos, eles querem roubar, eles querem avançar no dinheiro público e querem ficar tudo solto, né? Gastando dinheiro roubado da merenda das crianças, dinheiro de vacina, dinheiro de remédio, dinheiro de saúde, dinheiro de pandemia. Eu nunca vi tanto ladrão junto. Mas vamos lá, vamos falar. Nós precisamos tirar o Brasil desse estado de sequestro. Eu sou advogado. Eu já comecei a conversar com alguns advogados, amigos, para ver o que se pode fazer. Porque acontece o seguinte, eu, eu, eu percebo que alguns, por exemplo, militares, que são maçom, e outros tantos, principalmente militares, forças armadas, ele não pode colocar a maçonaria à frente da Constituição. Ele não pode, porque no meu entender é crime. No meu modo de entender é crime. Ele não pode colocar a maçonaria à frente da obrigação dele de forças armadas sob o cargo que ele exerce. Ele não pode, porque o irmão maçônico é ladrão ou é bandido, ele fazer vistas grossas e dar cobertura. Porque aí ele está sendo criminoso. Ele está praticando o crime. Não pode colocar a maçonaria à frente da profissão dele, né? De coronel, de general, de tenente ou de capitão, né? Então os militares não podem ficar calados enquanto o Brasil está sendo sequestrado, enquanto nós estamos sob sequestro. Não é que vamos ser e nem que fomos, nós estamos, nós vivemos hoje em sequestro, em estado de sequestro. Nós sabemos que tudo que acontece de errado, roubo, assalto aos cofres públicos, ninguém faz nada, ninguém toma providência, acaba tudo não dando em nada, um dá cobertura para o outro. Então é aí que entra a história do maçom que eu falei que vamos eleger maçom honesto. Agora, maçom ladrão não dá mais, ninguém aguenta mais ladrão maçom. Então, por exemplo, coincidentemente, eu vou dar só um passant, eu vou falar muito, eu já falei, mas eu vou ter que fazer um vídeo de mais uns 10 minutos aí, se eu conseguir, 8, 10 minutos, e depois deixo para uma próxima vez, para um terceiro. Olha, por exemplo, Alcolumbre, maçom. Presidente do Senado, maçom, né? Coincidentemente, ele é maçom e consta contra ele aí na Lava Jato algumas citações de corrupção, não é verdade? E algumas atitudes contrárias, que ele já tomou várias vezes, que vem contrariando a opinião pública e o povo brasileiro, e aquilo que o povo brasileiro quer. Coincidentemente, o Maia, que é presidente da Câmara Federal, também é maçom. E que também vem contrariando, né, o chileno, nosso querido chileno,
presidente da Câmara do Brasil, vem contrariando algumas coisas, alguns pensamentos do povo brasileiro, né? E coincidentemente é maçom, também é maçom, também é maçom. Se nós formos para o judiciário, 80%, 90%, talvez, quem sabe até 100%, né? Não podemos afirmar. Mas uma grande maioria desse judiciário também é maçom. E uma grande maioria dos deputados federais que lá estão em Brasília, eu diria acho que eu não erro se eu falar em 80, 70, 80, 90%, não erro. Mas é por aí o número de deputados federais maçom. E no Senado, o percentual é maior, porque para se chegar ao Senado, nesse caminho de chegar até o Senado, a maçonaria abraça. Então, amigos, os senhores estão percebendo o quanto é importante diminuir nesta eleição, você já ficar de olho aí na sua cidade, ver quem é do esquema lá da maçonaria, faz igual o Edmar Brito lá de Itanhaém, que falou, olha, eu já percebi a história que o senhor contou aqui, cabe bem na minha cidade. Então escute aquela história, mas esta que eu estou contando, e analise na sua cidade e vamos diminuir o número de maçom corrupto. Se for maçom honesto, ótimo. Gente honesta nós queremos. Mas vamos ficar de olho bem aberto, de luneta mesmo, para não eleger mais maçom corrupto e bandido. Entendeu? Então, e essa eleição é uma eleição que você conhece, porque a pessoa mora lá na sua cidade, é de um bairro próximo, você tem contato e pega as informações aí pela internet, pelo Google, através de livros, através de imprensa, através dos órgãos de informação, né? Quem são, o que fazem, qual o papel na maçonaria, tal, né? E que vocês vão começar, quem sabe nós começamos a caminhar para a independência do Brasil. Diminuir o poder da maçonaria, com certeza vocês vão estar melhorando a lei. A impunidade vai cair. Essa impunidade aí, essas leis que favorecem bandido vão diminuir. Aqueles que roubam vão acabar na cadeia, né? Aí o juiz não vai ficar podendo dar proteção, absolvendo ou dando alvará de soltura ou outras coisas mais para o irmão maçônico, porque vai diminuir. Nós temos que diminuir o poder dessa maçonaria corrupta. Eu não estou falando da maçonaria honesta, estou falando da maçonaria corrupta. Então, se nós diminuirmos o poder da maçonaria corrupta, nós vamos estar colocando o Brasil mais próximo de uma independência. Porque do jeito que está, um dá cobertura para o outro. E nós nunca vamos chegar a nada. Eles estão sempre dando cobertura. Então, vocês terem uma ideia. Eles comandam eles comandam 90% dos partidos. Então, vamos supor, eu vou falar dessa vez, eu vou falar tentar falar rapidamente. Vamos supor, partido determinado, maior da cidade, está com a maçonaria, por exemplo. Vamos tudo colocar, por exemplo, está com a maçonaria, um dos partidos, né? Esse partido, essa própria maçonaria, eles lançam a oposição a esse próprio partido. Entendeu?
Eles lançam a oposição. Então, vocês têm que ficar atento a isso. Então, vamos supor lá, vai. PSDB é um partido que está lá, o maçom. Né? Vamos supor que eles lançam mais uma oposição, ou algumas vezes duas, ou algumas vezes até três. Eles próprios lançam. Para quê? Para que não venha nenhuma oposição que não seja do esquema deles de maçonaria para ganhar a eleição. Então, por exemplo, vamos supor, PSDB nessa determinada cidade é da maçonaria. Aí eles pegam o lanço pelo PMDB, o Joaquim. Bom, vamos pôr aqui, ó, Joaquim no PSDB, João no PMDB. E o José no PTB, por exemplo. Os três são candidatos, por exemplo, das lojas maçônicas. Nenhum denuncia nada do outro. Vamos fazer uma campanha limpa, sem atacar, sem falar nada de ninguém. Eles vão sempre para essa história. Por quê? São irmãos e os irmãos não podem ficar denunciando entre eles. Se aparece um outro que vem por fora dessa maçonaria, por fora do esquema do poder e da maçonaria, vai ser vítima, por exemplo, para começar, dos três. E se vier mais dois, eles vão colocar mais um ou dois ligado a eles, a outras lojas, que vão estar bombardeando esse um ou dois que chega para fazer oposição de verdade, vão tentar jogar esses dois para cair em descrédito, e eles não se atacam. Eles, só de não atacar, já estão defendendo. Eles atacam os outros que estão fora do sistema deles, de maçonaria. Então, fique atento na sua cidade. Isso acontece em quase todas as cidades do Brasil. Se vocês ficarem atentos, vocês vão perceber. Por que que eles estão há 20, 30 anos? Não tem? Eu não sei por que essa nossa cidade faz 30 anos que é sempre o mesmo. Entra um, sai o outro, entra um, sai o outro. Por quê? Porque é isso que eu acabei de explicar para vocês. A loja maçônica apoia o Joaquim, aí põe uma oposição que é o João perde uma ou duas vezes, depois tem que mudar, não tem? Aí não vai ser o João, vai ser o José, aquele que fez outra oposição. Aí sai a campanha e tal, a turma do Joaquim, que estava no poder, passa a apoiar de uma forma discreta e inteligente o José. Aí o José disputa com o José ganha a eleição. E aí, se vocês perceberem, aquelas pessoas que estão na prefeitura continuam, mudam muitas vezes de cargo, de posição, mas são sempre os mesmos, né? E eu vou dar mais uma dica para vocês ficarem atentos. Aquele que faz a oposição, que muitas vezes briga, ele não fica na prefeitura local, mas ele vai ficar acobertado pela prefeitura vizinha, próxima, que também é do esquema da maçonaria. Então ele é oposição aqui. Vamos supor, vamos citar Itanhaém, porque o Edmar Brito eu gostei, né? Que ele fez um comentário que eu gostei. Vamos supor, ele faz oposição em Itanhaém. Aí acaba a eleição, ele não vai ficar lá. Itanhaém, alguns eles aproveitam ali mesmo. Mas, quando é caso mesmo de que vai chamar muita atenção, por exemplo, ele vai assumir um cargo lá em Peruíbe. Cargo esse mantido pela própria maçonaria. Ou vai assumir um cargo lá na Praia Grande, ou vai assumir um cargo em Mongaguá.
mas é tudo desse esquema da maçonaria. Entendeu? Então, não pode, não pode, é, 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 não pode empregá-los aqui, porque vai chamar atenção, vai estar empregado nas cidades vizinhas, acobertado por outros irmãos. Tá bem? Deixar bem claro, existe maçom honesto, mas existe muito maçom desonesto, né? Como em todo lugar. E infelizmente muitos malandros, bandidos acabam ganhando eleição e se aproveitam dos cofres públicos, né? Do dinheiro das merendinhas, do dinheiro da saúde, do dinheiro das obras, né? Alguns pegam o dinheiro para a obra, mas não faz a obra, outros pegam o dinheiro da obra, mas superfaturam, como os senhores veem todo dia no jornal, na televisão, né? Isso tudo o povo acho que já sabe. Fica atento, luneta, luneta. Se vocês usarem a luneta, vocês começam mudando agora a eleição. Não reeleger é um bom passo. Não reelege, troca tudo. Não reeleger é um bom passo. Se não for maçom, melhor ainda. Fica atento. Olha aí, luneta nele. Ah, esse é maçom, deve ser daquele esquema assim lá que o Jair comentou. Vamos votar em outro. E aí tem que achar um que não seja. Tem que ser outro que não seja mesmo do esquema. Porque como eles lançam 2 ou 3, eles têm sempre uma segunda opção ou uma terceira. Entendeu? Então vocês têm que ficar atentos nisso. Porque de repente, por exemplo, eu vou dar um exemplo. José está aqui, é o candidato que eles querem que ganhe. Mas de repente inviabilizou José. José, puxa, levantaram lá, corrupção e tal. José não vai ter jeito. O que eles fazem? Eles pegam o João aqui, que é a segunda opção. E aí a própria turma do José acaba apoiando o João, para eleger o João e não deixar outro chegar. E sempre tem uma terceira alternativa. Entendeu, povo? Sempre tem uma terceira. Tem o José, tem o João, mas tem um Joaquim aqui que está na espera. Se viabilizar os dois, eles... Tá, terceira opção, Joaquim. Normalmente a imprensa local joga com esse pessoal da maçonaria, porque esse pessoal da maçonaria tem dinheiro, tem o apoio também da prefeitura, tem dinheiro para dar para os jornais, para as rádios, que normalmente são rádios pequenas, jornais pequenos, são mantidos pelas próprias prefeituras, porque eles mamam nas prefeituras, esses órgãos de imprensa, acaba todos trabalhando para que essa mesma turma continue no poder. Tudo bem, eu não sei se eu estou sendo didático, mas eu acho que já está dando para entender. Se eu for falar mais coisas, eu vou demorar aqui muito tempo. E já está dando, estou vendo aqui, 23 minutos e pouco eu falei. Então é isso, fique atento. Vamos diminuir o número de maçom no poder. Já tirando dos municípios, em 2022 também, nas assembleias da Câmara Federal e no Senado. E agora, já diminuindo nas câmaras municipais e nas prefeituras. Né? Vê lá, o prefeito é bom, é maçom, é honesto, um homem bom, tudo bem. Agora, fique de olho para ver se é um homem bom, honesto. E vereador também. Olho neles. Luneta. Quem sabe assim nós vamos conseguir tirar o Brasil do estado em que... do povo brasileiro, do estado em que nós nos encontramos, né? Diariamente temos notícia de que estamos sendo roubados, de que dinheiro está sendo desviado, de que roubam madeira, de que roubam pedras preciosas, de que roubam ouro, de que roubam nióbio, de que vendem o Brasil
né, com papéis podres, fazem aí leilões do Brasil com papéis podres, papéis que não valem nada no mercado financeiro internacional e nacional. No Brasil tem muito disso, viu? Eles privatizam muito as coisas e é pago com papel podre. Então, vamos ver se a gente consegue tirar, né, fazer a independência do Brasil. Aquela lá de Dom Pedro, independência ou morte, vamos fazer no ano 2020 qualquer coisa, ou até 2030. Vamos diminuir essa, essa, esse crime organizado no Brasil. Os partidos políticos, quase que todos são facções criminosas. Lógico que sempre tem exceção. Quase que todos são facções criminosas. E quase que todos os partidos pertencem a grupos da maçonaria. Tá bem? Então, esse aqui vamos colocar como o número 2. Isso é o número 2. E eu vou continuar falando. Então, para não ficar muito cansativo, faço por uma próxima vez. Senão fica vídeo de hora, de 2 horas, 3 horas, e ninguém consegue assistir, né? Nem eu depois consigo me ouvir. Um abraço. Que a paz de Deus esteja na vida de todos vocês e no lar de todos vocês. E que Deus, na sua infinita bondade, misericórdia e poder, porque o poder é dele, é de Deus, é de Cristo, não é de Gadu. Gadu é dos maçons, né? Se você não sabe, você que está me ouvindo, é o grande arquiteto do universo, é o Cristo, Jesus Cristo. Para eles é Gadu, grande arquiteto do universo. Deus, que Deus reine nas nossas vidas e que consiga fazer com que essas pessoas do mal percebam quanta maldade que eles estão fazendo ao povo brasileiro e para a humanidade. São alguns milhares beneficiados contra 200 e poucos milhões de brasileiros que são sacrificados, que vivem mal. Para uma minoria sem consciência, na minha opinião, uma minoria sem consciência que se organiza para golpear o país e para deixar 210 e 20 milhões de pessoas passarem fome, passarem necessidade, né? Vamos orar e pedir para que Deus toque no coração desse povo do mal, esse povo que não é de Deus, esse povo que é do capeta, mas só se Deus conseguir tocar no coração deles e tirá-los desta vida errada, de querer golpear as prefeituras para dar boa vida para as amantes, para os filhos, para a mulher e deixar as outras crianças que são colegas dos filhos deles lá na escola e das esposas passarem fome nas escolas com o dinheiro que eles roubam da merenda, com o dinheiro que eles roubam da saúde, né? Aí eles dão roupas caras, importadas, carros, joias, viagens, tudo para as amantes e para as esposas, enquanto o povo morre de fome. Povo brasileiro, grito de independência, menos maçom no poder, menos impunidade. Se você diminuir o número de maçom corrupto no poder,
a lei vai voltar a funcionar no Brasil. Um abraço, a paz de Deus no lar de todos vocês.